E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Forense, que é a entrevista direcionada, por exemplo, para menores de idade, vítimas de abuso sexual ou violência doméstica. Tá. A mente das crianças trabalha de uma maneira diferente dos adultos, justamente porque elas ainda não desenvolveram esses filtros sociais que ensinam para ela que ela tem que mentir em dadas situações para ela evitar punição e tudo mais. Dentro das ferramentas disponíveis para a entrevista dessas crianças, temos notoriamente uma que inclusive foi criada no Brasil, que é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, uma ferramenta fantástica. E temos fases onde você precisa dizer para a criança o que ela pode e o que ela não pode fazer. Então, por exemplo, imagine na seguinte, você vai entrevistar a criança, você vai se apresentar e falar: tudo bem, meu nome é Anderson, meu trabalho é conversar com crianças como você, né, para entender coisas que acontecem no dia a dia dela, tá bom? A gente vai conversar, a partir de agora, você vai precisar me dizer só aquilo que aconteceu de verdade. E aí tem uma dinâmica que você pode fazer com a criança, que é a seguinte: se eu perguntar para você qual é a cor da minha blusa, o que você vai falar? Ela vai olhar e falar: é rosa. Muito bem, é isso mesmo, é o que eu quero saber. E se eu perguntar para você qual é a cor da minha meia? Qual é a tendência da criança? A sua meia, eu acho que é... Aí nisso eu falo: não, você não pode dizer a cor da minha meia, porque você não tá vendo a minha meia. Você entendeu? Entendi. Entendi. Então, a partir de agora você só vai falar... Olha eu sendo uma criança aqui. Tá Entendi, tio. Entendi. Então, a partir de agora você vai falar só aquilo que você sabe que aconteceu, né? E da mesma maneira, você precisa, para evitar falsos depoimentos, por quê? A criança, ela já vê o adulto como a autoridade. Se você fizer um teste, chega no teu filho e pergunta alguma coisa. Fala: filho, você viu que tinha uma bolinha rosa em cima da mesa? Ele vai falar assim: não. Se passar, por exemplo, um tempinho, você chegar para ele e falar assim: filho, você viu aquela bolinha rosa em cima da mesa? Eu vi. Por que a criança tem essa tendência? Primeiro, existe a chance de você ter implantado uma falsa memória, dado a sua autoridade sobre a criança. A segunda, as crianças tendem a confirmar em uma segunda pergunta situações que elas negaram anteriormente, porque elas podem pensar que a resposta dela desagradou o adulto. Entendi. Fala: opa, eu respondi que não vi. Ele tá perguntando de novo? Ele não gostou. Eu acho que é para falar que eu vi, então. Exatamente. E é aí que entra a contaminação dos depoimentos, que gera falsas condenações. Da mesma maneira, Isso acontece muito com meu filho, que tem 4 anos, eu faço muitas experiências. Você faz muitas experiências? Papai é bonito? Não. Papai não é bonito? É. Cara, eu não fiz nada. Eu só perguntei 2 vezes e ele viu que ele estava errado. Entendeu? Ele sabe que ele tá errado. Eu sou bonito e ele estava errado. Ele viu de novo e falou: não, realmente ele é bonito. Segunda olhada. Segunda olhada. Uma das vertentes de trabalho que eu atuo é como assistente técnico judicial. Então, muitas vezes chegam casos que preciso elaborar um parecer técnico de depoimentos de crianças envolvidas em situações de abuso, seja abuso sexual, violência. E o que é perceptível na maioria dos casos? O entrevistador não está preparado para obter o relato de maneira sem contaminar. E por que isso é relevante? A mesma pessoa entrevistada por 2 pessoas diferentes, uma que segue uma abordagem correta e obtém as informações, vai conseguir extrair o melhor daquele depoente. Alguém que chega e faz perguntas sugestivas, que contaminam, vai extrair um depoimento que tem uma menor chance de ter mais credibilidade. E aí você vê entrevista... Mas se você não sabe como foi obtido aquilo... esse que é o problema, o do gato. Né? Imagine que eu analiso uma fala sua, fora de contexto, onde você começa a falar qualquer coisa
mas eu não sei qual foi a pergunta que te foi feita. Então. E aí Isso você acontece muito em pesquisa para de voto? de eleição, né? Dependendo da pergunta, você Dependendo tem mais. da pergunta. Então imagine o seguinte, é bem diferente eu chegar e falar assim, me conta o que aconteceu semana passada quando você foi lá para casa da sua avó. Aí começa, foi, papapá, e você vai aprofundando. Eu vi casos da seguinte situação. Quando você estava na casa da sua avó de tarde e o seu primo colocou a mão no seu bumbum, quem estava na casa? Veja só como você já induziu a criança para um contexto, para um Exato. cenário, né? E aí você vê o desamparo que muitas vezes os agentes da lei têm com relação à ferramental. Eu já vi casos onde, por exemplo, quando você entra no sistema judicial e vai prestar o seu depoimento em sede judicial numa oitiva, você não é vítima, você é um reclamante. Você está reclamando um direito que supostamente você tem. Você não pode ser a vítima. Se eu quero saber, por exemplo, alguma coisa sobre você, eu vou chegar e falar assim, Vilela, me conta aí com o maior número de detalhes possível, com as suas palavras, tudo o que aconteceu, dado o momento. E você vai elaborar o teu relato livre. O que eu vejo muito acontecer é, Vilela, eu sei que você passou por um momento muito difícil, que você sofreu muito, né? Eu sei que isso vai afetar a sua vida pro resto dela, mas você tem que fazer um esforço aqui para me contar. Eu sei que você está sofrendo muito, mas você precisa me contar. Qualquer coisa eu tô aqui. Olha só como você já preparou o terreno. Nisso, se você é um pouquinho esperto, você já vai olhar para mim assim. É verdade. Já começa a enxugar aquela lágrima invisível. O que o entrevistador fez? Te ensinou a mentir. Esse é o grande problema. Quando eu ensino a mentir, eu estou dando validade para a mentira. Porque a partir daí eu falo, mas e aí, me conta, o que ele fez? Ele passou a mão em você? E tá participando da mentira. Ele tá participando. Ele tá contando uma história que você tá falando. É isso mesmo. Você tá completando a história dele, né? É a diferença eu te perguntar, o que você sentiu nesse momento que a pessoa... Mas num julgamento não se pode fazer isso, né? Não. O juiz vai intervir, falar, você está induzindo a Deveria, testemunha. mas nem sempre Deveria, acontece. mas nem sempre acontece. Justamente por conta de falta de preparação. É a coisa de eu perguntar pra você assim, como você sentiu tal dia? E eu falar assim, você ficou com medo quando ele colocou a mão em você? Eu fiquei muito assustado. Nossa, foi... Isso é errado. Isso é errado. Certo. Eu estou induzindo um estado emocional em você. Talvez você podia falar assim, eu não sei o que eu senti. Né? Eu fiquei com muita raiva. Enfim, eu estou direcionando você para onde eu quero que você vá. E depois que você saiu de lá, você ficou muito chateado, você encontrou com ele, o que vocês conversaram? Então, eu já estou induzindo o estado emocional para você já começar na... Quando eu falo para você, você ficou muito triste, automaticamente seu cérebro já começa a pensar em uma vibração relacionada à tristeza. Você começa a lembrar, por exemplo, de momentos que você ficou triste. Você começa a falar assim, nossa, eu fiquei triste. Para comparar? Uma comparação. E se você... Imagine agora que você precisa fingir que você ficou triste. Sim. Eu já te dei o caminho das pedras. É como se fosse um ator falando assim... Não, como ator a gente faz esse exercício de buscar memórias que O método Stanislavski. que traga esse Isso. sentimento, né? Então eu já estou incitando essa pré-emoção em você. Eu levanto a bola pra você chutar. Sem contar que a